Explique a relação comprimento-tensão do sarcômero. O músculo não produz a mesma força em qualquer comprimento. A capacidade de contração depende diretamente da organização estrutural dos filamentos dentro do sarcômero. O sarcômero é a unidade contrátil da fibra muscular estriada. Ele está localizado entre duas linhas Z e contém, principalmente, os filamentos finos de actina e os filamentos espessos de miosina. A força muscular surge da interação entre esses filamentos, por meio da formação das chamadas pontes cruzadas. O ponto central da relação comprimento-tensão é o seguinte: a quantidade de força produzida depende do grau de sobreposição entre actina e miosina. Quando o sarcômero está em um comprimento considerado ideal, ocorre a máxima interação entre os filamentos. Nesse ponto, existe uma quantidade ótima de pontes cruzadas sendo formadas, e a tensão ativa produzida pelo músculo atinge seu valor máximo. Se o sarcômero for excessivamente encurtado, os filamentos de actina provenientes de lados opostos começam a se sobrepor de maneira exagerada. Além disso, os filamentos espessos podem se aproximar demasiadamente das linhas Z. Isso cria um ambiente mecânico desfavorável para o ciclo das pontes cruzadas. Em outras palavras, apesar de o músculo estar encurtado, ele perde eficiência na geração de força. Por outro lado, quando o sarcômero é muito alongado, a sobreposição entre actina e miosina diminui progressivamente. Consequentemente, menos pontes cruzadas conseguem se formar. Se o alongamento for extremo, praticamente não existe contato funcional entre os filamentos, e a força ativa cai drasticamente. Então percebam, nem o excesso de encurtamento, nem o excesso de alongamento favorecem a contração máxima. Existe uma faixa ótima de comprimento em que a maquinaria contrátil trabalha com maior eficiência. Didaticamente, nós dividimos a tensão muscular em dois componentes. 1. Tensão ativa. É a força gerada diretamente pelas interações entre actina e miosina durante a contração. 2. Tensão passiva. É a resistência elástica oferecida pelos componentes estruturais do músculo quando ele é alongado, especialmente proteínas como a titina e os tecidos conjuntivos ao redor da fibra muscular. À medida que o músculo é alongado além do comprimento de repouso, a tensão passiva aumenta progressivamente. Isso tem enorme relevância clínica. Por exemplo, em pacientes imobilizados por longos períodos, ocorre adaptação estrutural muscular. O músculo perde sarcômeros em série e passa a funcionar em comprimentos menos eficientes. Isso ajuda a explicar perda de força, encurtamentos musculares e limitação funcional. Na insuficiência cardíaca, esse conceito também aparece de maneira muito importante no miocárdio. O coração segue um princípio semelhante, relacionado à lei de Frank-Starling. Quando as fibras cardíacas sofrem um estiramento fisiológico moderado durante o enchimento ventricular, ocorre melhora da força contrátil. Entretanto, um estiramento excessivo reduz a eficiência mecânica do músculo cardíaco. Então, resumindo o conceito central, a força muscular depende da sobreposição entre actina e miosina. Existe um comprimento ótimo do sarcômero para a geração máxima de tensão ativa. Alongamento excessivo ou encurtamento excessivo reduzem a eficiência contrátil. A tensão total do músculo resulta da soma entre componentes ativos e passivos. Esse princípio possui aplicações diretas na cardiologia, ortopedia, fisioterapia, medicina esportiva e fisiopatologia muscular. E é exatamente por isso que a relação comprimento-tensão é considerada uma das bases biomecânicas mais importantes da fisiologia muscular. Esta foi a resposta da questão de hoje. Interaja conosco, deixando sua pergunta nos comentários. E até a próxima!